É difícil a gente mensurar exatamente assim, porque, por exemplo, quando eu estou falando da Animalia é um hospital veterinário. E se eu estou falando da prevenção, medicina veterinária preventiva, se você mencionou, né, isoxazolina ou Simparica. A prescrição do Simparica ela é feita, mas ela é transacionada e monetizada por outra empresa, que é o Pet Shop. Então, uma boa parte de uma receita de prevenção está vinda da compra de ectoparasiticidas que não entram no DRE do hospital. Então, eu não consigo te dizer exatamente qual seria. Agora, me veio aqui um número interessante para compartilhar com vocês, que, assim, a época que a gente, com grandes amigos e ótimos profissionais, que a gente se juntou para para criar a BHV, né, Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, e aí eu não quero nominar aqui para não esquecer ninguém, porque era uma galera da mais alta qualidade, mas vamos lá, tentar falando aqui um pouquinho. Pacheco, do Santa Inês em São Paulo, Roberto Lang e Marcelos, que são do Santa Mônica e da Clinivete lá de Curitiba, a Carla, do Petcare, o Luciano Requião, da Semev, estava o queridíssimo Rubem, do Provet, em São Paulo, enfim, um grupo de médicos veterinários que tinham seus negócios, os negócios eram exitados. Gustavo, do Hospital Vetipiranga, no Rio de Janeiro. Assim, uma galera que tinha os seus hospitais veterinários exitosos e se juntou para tentar criar essa associação brasileira para a gente entender melhor, fazer um network, né, criar um relacionamento para tentar crescer com os negócios veterinários, os hospitais veterinários. E à época, a minha primeira sugestão para esse grupo foi o seguinte, eu falei assim, galera, a gente tem que conhecer mais os negócios da gente. A gente tem que saber o que dá certo no teu hospital, que a gente não é concorrente, a gente está até em estados diferentes, mas mesmo que estivesse no mesmo estado, alguns deles estavam no mesmo estado, não eram concorrentes, né? Esqueci, pelo amor de Deus, os irmãos Verlenjas lá de Campinas também estavam nesse grupo de fundação da BHV. Essa galera, a gente tem que começar a ver o seguinte, será que o que eu faço no meu hospital tem o mesmo perfil do que você faz no seu hospital? Será que tem o mesmo? Será que eu tô, por exemplo, fazendo exame laboratorial como eu deveria fazer? Ou eu estou achando que eu estou abafando nos exames laboratoriais e eu faço pouco, na verdade. Então a gente criou, na época, uma coisa que eu apelidei, os amigos apelidaram de careca data, que foram os dados que eu fiz o levantamento, dos dados do quanto representava no faturamento de cada hospital determinadas coisas, como é que estava como é que era o mix que compunha a receita de um hospital, quanto vinha de cirurgia, quanto vinha de internação, quanto vinha de especialidade, quanto vinha de vacinação. À época a gente incluiu somente a vacinação, porque o ProHeart poderia entrar nesse grupo, mas ele não existia. Então a prevenção de verme do coração a gente fez apartado. Então a gente fez essa divisão. E foi chocante que em exame laboratorial quase todos os hospitais tinham mais ou menos o mesmo percentual do seu faturamento advindo de exames laboratoriais. Quase o mesmo percentual vindo de internação. Quase o mesmo vindo de cirurgia. Mas, em especialidades, variava, porque alguns tinham mais especialidades, outros tinham menos especialidades e tudo mais. E essa variação da especialidade, ela variava junto com quanto se fazia de vacinação. A gente tinha hospitais que tinha 1% do faturamento oriundo de vacinação, até hospital que tinha 12% oriundo de vacinação. Então, se você imagina que se um hospital é capaz de ter 12% da sua receita vinda de vacinação, e era um hospital muito exitoso, eu não poderia aqui compartilhar com vocês, porque nós, da BHV, já dividimos esses números que eu estou te falando, foram já apresentados várias vezes, mas nunca foram apresentados com o nome de qual hospital tinha isso. Então, eu me reservo aqui o nome dos meus colegas para não poder dizer, mas era um ótimo hospital, é um desses que eu falei fantásticos para vocês. Tinha 12%. Então, era o benchmark, né? Quem estava fazendo 1% falava assim, caraca, se fulano está fazendo 12% em vacina, peraí, deixa eu pensar aqui, 12% do meu faturamento, olha o que está escorrendo nos meus dedos que eu podia estar fazendo de vacina também. Então, deixa eu dar mais um olhar para isso aqui. Então, o que eu posso dizer quando você me pergunta do percentual, eu posso dizer que um hospital veterinário, e eu estou falando do hospital, tá? E quando a gente estiver falando num consultório, que eu acho que num consultório o percentual de vacinas e de prevenção pode ir muito além disso. Mas num hospital veterinário de grande porte, que 10% do faturamento seja oriundo de vacinação,
tranquilamente. Se você inserir ProHeart nisso, dá para ir para 15% tranquilamente. Agora, as transações de prevenção, quando a gente fala em medicina veterinária preventiva, eu estou falando de prevenção de ectoparasitas, eu estou falando de alimentação de ótima qualidade, né? A gente está falando de uma série de coisas que, na verdade, vão ser monetizadas fora do hospital. Pode ser na sua própria loja, mas não é no mesmo DRS, não vai ficar na mesma conta. Então, isso poderia aumentar ainda mais, mas, na verdade, ele tá agregando no outro negócio, né? Que pode ser o seu próprio negócio, se você tem a sua própria loja no seu hospital.